Ele só entendeu, você mais contou história para ele, né, para ele entender o que era o jiu-jitsu, mostrou ali 5, 6 técnicas e é isso. Né? O cara adorou aquilo, se matriculou, chegou na aula seguinte, você botou ele no grupo. Aí tá no aquecimento lá, você fala fuga de quadril. O cara não tem ideia do que é. Rolamento, não tem ideia. Levantar a técnica, não tem ideia. O cara não sabe com nada. Qual é o sentimento? Eu sou o único faixa branca que não sei nada. Né? Isso aqui não é pra mim. Tenho capacidade de fazer jiu-jitsu. É uma tremenda frustração. O que acontece? O cara sai. O aluno é muito sensível. Qualquer coisinha faz o cara fugir. Né? Isso eu estou te falando porque eu vivenciei, já perdi alunos assim. Às vezes teve um deles que felizmente me fez o relato. O cara fiquei extremamente constrangido. A gente estava numa fila, fazendo aquecimento em linha, de repente a fila parou, ficou todo mundo olhando o cara assim, ó. Aí ele foi ficando nervoso, cada vez mais nervoso, não acertava de jeito nenhum, perdeu ali, sei lá, 2, 3 minutos o professor tentando ajudar ele, uma catástrofe. Como é que a gente corrigiu isso? A gente não faz mais uma aula introdutória, a gente faz 3. Fala, pô, 3 aulas introdutórias? Tem que dar 3 aulas particulares pro cara. E aí é um outro problema. Quando você está sozinho, você começa a ter uma carga de aula grande. Quando você começa a ter volume, se teu marketing está dando certo, você começa a ter volume de agendamento. Você começa a dar muita aula introdutória. Então eu preciso ter um professor para me ajudar. E aí esse professor fala, pô, mas vou dar aula de graça? Não dá para ser de graça. Mas também não dá para te pagar o preço de uma aula particular. Né? Então você vai ajeitar com ele uma taxa que seja razoável. Né? Na academia a gente usa o mesmo preço da aula coletiva para que ele faça essa aula introdutória. Qual é o apelo para o cara? Se esse aluno quiser um dia fazer aula particular, e eu vou tentar vender para ele assim que ele fosse matricular, é com você que ele vai fazer a aula. Foi o cara que deu as aulas para ele. Foi o cara que introduziu ele no jiu-jitsu. A gente tinha um professor que era disparado, o cara que mais dava aula introdutória na academia, consequentemente, ele era o que tinha a carteira maior de alunos particulares. Diretamente ligado. Né? Quando pintava aula, a gente tem uma agenda compartilhada, quando pintava lá agendamento, ele pegava todas. Índice de conversão dele era acima de 95%, ou seja, não perdia ninguém. E os alunos que queriam fazer aula particular iam com ele porque já tinham feito as aulas introdutórias com ele. Então, um argumento para vocês usarem com professores de vocês que não querem fazer isso, esse é um. O outro é que você vai realmente aprender a dar aula. Você vai realmente aprender como se tratam alunos de objetivos completamente diferentes. Porque essa é a chance que você vai ter de conhecer as necessidades e os objetivos do teu aluno. E quando você vai trabalhar depois o sucesso do cliente, você precisa entender o que esse cara foi buscar. Né? Como é que eu vou falar para ele, pô, parabéns, você emagreceu, você não está nem aí para... Isso não é o objetivo dele. Né? Mas se eu falar para o cara, parabéns, você emagreceu, e esse tiver sido o objetivo dele, isso vai gerar uma felicidade nesse cara que vai fazer ele ficar na tua academia mais tempo. E toda a busca é essa, né? Como é que eu vou alongar a vida desse meu aluno? Então, nas aulas introdutórias, é onde eu consigo realmente conhecer esse cara, saber o porquê que ele foi treinar jiu-jitsu, qual é o objetivo dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz da vida, o que ele não faz. Ele vai ser muito mais facilmente inserido num grupo que já existe. Imagina você estar entrando numa academia que tem lá 200 alunos, 300 alunos. Né? Não é uma coisa fácil. Quando você conhece o cara um pouco melhor, pô, você vai identificar um aluno que tem semelhança com ele, você vai apresentar um para o outro, quer dizer, a coisa vai se permeando ali e vai ficando muito mais fácil a absorção desse novo aluno no grupo. E, de novo, quando esse cara tem pertencimento ao grupo, ele é um aluno muito mais longo. E é isso que a gente quer tornar na nossa academia. Alunos com uma vida muito mais longa. A gente não pode expulsar o nosso aluno da academia. A gente já teve uma dificuldade muito grande para trazer ele para dentro. Né? E a gente tem algumas práticas que são simplesmente
um esforço para expulsar o aluno. Uma delas, não divide o nível. Outra delas, se a gente for para a área financeira, planos de pagamento. O que acontece com o plano de pagamento que não é o recorrente? Dá semestral. Quando dá 6 meses, existe uma força expulsando esse cara da tua academia. Você tem que ir lá buscar esse cara, renovar o plano dele, convencer ele de novo. Um esforço inglório. As taxas de renovação de plano são de 50%, quando são boas. Então, quando você tem esse tipo de prática, é mais um esforço empurrando o cara. Quando você não conta para ele onde ele está no processo, é um desestímulo, é mais uma força empurrando ele para fora do teu negócio. Então a gente tem que começar a mapear onde estão esses problemas e começar a corrigir eles lá, né? E a aula introdutória é o melhor remédio para isso, porque eu vou conhecer esse meu aluno muito melhor. E aí, como eu vou fazer a aula introdutória? Se vocês tivessem que me dar uma dica, Irã, primeira coisa que eu devo ensinar para o meu aluno que está entrando na academia, o que vocês diriam? Amarrar a faixa. Cumprimentar o tatame. Cumprimentar o tatame. Posições básicas. Por exemplo. Começando com exercício básico, explicando o porquê da fuga de quadril, coisinhas, contar a historinha para ele antes de começar a fazer. Muito bem. Eu acho que talvez um mata-leão também pode ser uma técnica até mesmo avançada, mas é o que ele vê na televisão, algo que de repente estimula ele, fala, poxa, que legal, cria uma Muito bem. empatia. A parte do estímulo é boa. O mata-leão em si não é uma boa escolha. Por que não é? Porque o cara não sabe o que é um estrangulamento, não sabe o que o estrangulamento causa e não consegue dosar a força do que ele vai colocar naquilo. O pessoal da internet sugeriu ainda como se movimentar no chão ou posturas. Muito bem. Todas coisas muito básicas. Mas se você for pensar para um cara que está iniciando, pô, é interessante. Eu aprender a amarrar faixa é legal? É necessário, eu preciso saber. Estou dizendo que a gente não vai ensinar isso para ele. Mas isso é a coisa mais interessante para o cara saber? O que você acha que o cara preferia saber? Amarrar a faixa, fugir o quadril ou defender um tapa no rosto? Defender um tapa no rosto é muito mais interessante, vai. Fala aí. Né? Qualquer um entende. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, não é exatamente o tapa no rosto. Qualquer um entende uma situação de defesa pessoal. A defesa pessoal tem que ser o início do processo. É algo que ele se conecta. Quando a gente vai pensar no jiu-jitsu mais evoluído, mais na frente, o jiu-jitsu que vocês praticam, onde está o segredo do negócio? Na conexão dos movimentos. Eu faço uma coisa, se meu adversário faz isso, eu faço isso. Não é isso? Esse tempo de reação, de saber a conexão, é o que faz o cara ser melhor de jiu-jitsu do que o outro. Esse processo, ele começa lá no início. A defesa pessoal, ela leva o cara para o quê? Para combater o instinto. O instinto faz com que a técnica se encaixe. Foi assim que a primeira técnica foi criada. Se eu estou montado em alguém e esse cara não sabe técnica nenhuma, o instinto de sobrevivência dele vai fazer ele esticar o braço para me empurrar ou virar de costas para se proteger. O que acontece se ele esticar o braço? Chave de braço. Se ele virar de costas, mata-leão. As técnicas são criadas baseadas no movimento instintivo. E aí, a continuidade disso vai virando o jiu-jitsu que a gente treina todos os dias. Então, quando você ensina a defesa pessoal, como a defesa pessoal é o início do processo, o aluno consegue compreender todo o caminho. Para que uma hora que você estiver ensinando para ele uma raspagem de gancho, aquilo faz sentido para ele, porque ele já aprendeu como que ele vai chegar lá. Eu não posso iniciar uma aula e ensinar um golpe para o meu aluno se ele não sabe chegar lá. Porque toda técnica que você vai explicar, ela precisa passar por algumas fases obrigatórias. A primeira é, eu me entendo nessa situação que eu me encontro? Eu sei o que acontece, quando eu cheguei aqui?
Se o cara não tem a compreensão de como ele chegou ali, dali para frente nada ele vai aprender, né? Mas se eu falar pro cara, olha, tem um cara na tua frente e o cara tá a fim de te agredir, tá fácil do cara entender esse cenário, qualquer um vai entender, né? Depois eu vou ensinar para ele a técnica em si. E depois que ele fizer a técnica, qual é a reação que o adversário vai ter? Para que ele possa aplicar a próxima técnica. Seja ela uma reação instintiva, seja ela uma reação técnica, né? No começo, quanto mais instintivo for, mais sentido faz para o teu aluno que está aprendendo, né? Então é dessa forma que a gente começa a introduzir o nosso aluno no mundo do jiu-jitsu, através de coisas que ele entenda. E isso é uma coisa que a gente deve levar para sempre como professores de jiu-jitsu, que é o seguinte: a minha aula é boa quando todos os meus alunos entenderam do que eu estou falando. A minha aula não é boa quando ela é perfeitamente técnica, mas o meu aluno não teve capacidade de aprender. Eu posso dar uma aula super técnica, meus alunos não conseguirem aproveitar, porque eles não sabem como é que eles chegam naquele ponto. E eles não entendem aquela conexão que eu estou explicando, que é muito complicada, muito complexa para eles ainda. Minha aula é ruim. Eu já vi isso acontecer 300 vezes. Porque muitas vezes o professor tem a necessidade ou a insegurança de uma autoafirmação. Então ele quer mostrar o quanto ele é bom. Aí ele mostra uma posição lá que ele faz super bem. Mas aquilo é o que o aluno consegue entender. Então aquela aula é ruim. Faz sentido para vocês? Né? Então o que a gente tem que pensar quando a gente vai dar aula, qual é o nível da minha turma? Por isso que o programa facilita muito a nossa vida. Porque se eu não preciso pensar, quando eu vou dar aula de iniciante na minha academia, eu não preciso pensar no que eu vou ensinar. Eu vou no programa, aula 20, vou lá. E porque é aquilo que os meus alunos precisam aprender. E aí eu posso botar ali o meu tempero, contar do meu jeito, contar a minha história, fazer a minha analogia, para que fique mais claro a explicação para os meus alunos. E aí vai o talento de cada um. Mas a técnica que eles precisam aprender é o que eu tenho que ensinar, né? Então não adianta eu querer ensinar uma posição muito mirabolante e também não adianta eu querer ensinar somente o que eu gosto de fazer. Porque aí eu estou limitando o meu aluno a um estilo de luta, que é o meu, e que não necessariamente é o que ele vai gostar de fazer. Não necessariamente ele tem o biotipo que eu tenho, as valências físicas que eu tenho. Ele pode ser um cara completamente diferente. Então eu, como professor, tenho que ter capacidade de fazer todas as técnicas para todo mundo. Esse é um exercício e, de novo, quando você tem um programa, você tem o que estudar. Então se eu chego no meu programa lá e está lá o dia de eu ensinar guarda-aranha, é guarda-aranha que eu vou ensinar. Não é uma guarda que eu faço. Adoraria, mas eu não tenho essa habilidade. Então, mas a técnica eu sei, né? Então eu vou ensinar os meus alunos porque eles precisam aprender aquilo, né? Porque um dia o Michael Lang estava lá. Né? Então, assim, existe um guia para você, como professor, dar uma boa aula, né? E quando a gente fala de aula introdutória, o teu guia é a defesa pessoal. Tá claro? Vamos entrar num assunto aqui. Fábio, pode fazer uma consideração? Claro. Eu posso usar a trilogia o que, come, por quê? O que fazer, come, por quê? Porque aí eu consigo, como é que se vê isso? Aí me dá um entendimento, estou me colocando como aluno, tá? Que eu sou ainda, inclusive. Então, eu acho que quando você tem eu diria que assim, o teu o quê talvez seja o início, onde eu estou, né? Você se localizar dentro daquela técnica. Vou te dar um exemplo. A gente vai fazer uma chave de braço na guarda fechada. Você sabe o que é guarda fechada? Você entende quando você está por baixo na guarda fechada, você está numa situação de ataque? Entendo. Legal. Então, a chave de braço agora vai fazer sentido para você, né? Aí eu vou te ensinar a técnica. Aí depois eu posso adicionar a essa técnica uma defesa do teu adversário. Qual vai ser a reação provável dele? Instintivo ou não, ou técnica, tanto faz. Tanto faz. Como é que eu conecto uma próxima técnica? É assim que você faz o teu aluno entender que o jiu-jitsu é um processo de conexões, né? E o melhor de jiu-jitsu não é necessariamente o cara que sabe mais técnica.
mas sim o cara que conecta melhor as técnicas que sabe.